Nobre colega do direito, semana passada eu respondi caixinha de perguntas no meu Instagram e falei que tem 4 assuntos aí bombando no meio jurídico hoje, dentre eles um assunto do direito do trabalho, home office e teletrabalho. E aí meu direct bombou dos advogados aí da esfera trabalhista pedindo um vídeo a respeito do assunto, tá? Primeiro lugar, se você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo, curte, compartilha, toca o sininho aí embaixo para receber as notificações de mais vídeos. Bora lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o conceito. Então, home office é diferente de teletrabalho, tá? Apesar dos dois não estarem aí vinculados à questão de um trabalho presencial e sim um trabalho à distância, e os dois também terem como mesma característica o emprego de tecnologia da informação e tecnologia da comunicação e não serem considerados um trabalho externo, um tem caráter temporário, que seria o home office, e o outro caráter permanente, que seria o teletrabalho. Feitas essas considerações a respeito do conceito, vamos lá. Inicialmente, com a pandemia, surgiu uma necessidade de isolamento que a gente acreditava que seria um isolamento temporário e não um isolamento definitivo. Então, inicialmente, nós tivemos aí a figura do home office. As empresas fecharam e os empregados começaram a laborar de casa, tá? Inicialmente foi uma maravilha, porque o empregado em tese tinha mais tempo com a família, não precisava se deslocar, então não gastava tempo com o deslocamento, e para o empregador também trouxe aí uma série de benefícios, né? Economizou com estrutura, até com cafezinho aí houve uma economia. Isso temporariamente foi bom, tá? Até começarem a surgir conflitos, quando a situação se tornou aí quase que definitiva, né? Nós passamos aí 2 anos de pandemia e a gente ainda não sabe quando vai acabar com essas cepas novas. Então, com a situação se tornando definitiva, surgiu a necessidade do teletrabalho. O teletrabalho, como é permanente, ele não é presumível aí de forma tácita, ou seja, você tem que fazer um acordo por escrito com o empregado a respeito das condições, né, igualando as condições de trabalho no local de trabalho e na casa dele. Então, os conflitos que surgiram foram: primeiro, o empregador reclamando da produtividade do empregado, falando que não tinha como controlar essa produtividade e que, portanto, ele estava tendo prejuízo. Por outro lado, o empregado dizia que não tinha estrutura de trabalho evidenciada ou paga aí pelo empregador. Então, assim, ele tinha consumo de internet da casa dele que ele pagava, tinha a questão da energia elétrica, até o cafezinho da tarde aí estava sendo por conta do empregado. E isso ocasionou aí uma chuva de reclamação trabalhista, tá? Então, se você é advogado do reclamante, você já entendeu aí o caminho, né? Agora, se você é advogado da reclamada, vamos ao preventivo. Inicialmente, o que você precisa saber? Qual é a atividade do seu cliente? Por quê? Você vai pesquisar lá a convenção coletiva para verificar se já existe previsão de teletrabalho e qual é o procedimento a ser adotado nesse caso. Vai verificar também qual é o sindicato da categoria para verificar se não existem acordos coletivos com empresas do mesmo ramo. Por quê? Um acordo coletivo já feito com uma empresa semelhante vai servir de base para você poder aí orientar o seu cliente a fazer o acordo naqueles mesmos termos. Terceiro lugar, o que você tem que passar para o seu cliente é que ele precisa adotar ou tratar o empregado da mesma forma como se ele estivesse presencialmente trabalhando, tá? Então não é porque ele não está ali na firma que o empregador não tem que dar estrutura de trabalho para ele na casa. Então os direitos permanecem e os deveres também, tá? Estou falando inclusive aí de controle de horário. E nesse caso, fazer prova do controle de horário, das estruturas que estão sendo aí fornecidas para o trabalho, tá? Então essas são dicas importantes aí para você poder orientar o seu cliente preventivamente e fazer uma captação de clientela empresarial. Como eu disse, o advogado de reclamante já interpretou o que eu falei aí no início do vídeo, de quais são as características das reclamações trabalhistas aí em relação a esse assunto, tá? Eu agradeço de coração a atenção de vocês. Vou repetir para que vocês, eventualmente, se gostaram do conteúdo, curtam, compartilha, toca o sininho aí para receber as notificações e para cima. Até mais!